da maneira que você nunca ouviu, da maneira que você jamais imaginou. E é a história de um homem conhecida no planeta inteiro, uma história bíblica. Primeiro eu quero dizer aos senhores que dificuldades são fases de treinamento. Às vezes as pessoas desistem da dificuldade da vida. Outras ignoram, outros reclamam. Reclamar significa pedir algo de novo. Reclamar, repreender, resistir. Quando eu reclamo, eu estou clamando de novo. Então, dificuldades são fases de treinamentos e muitas pessoas não sabem disso. Você lembra daquele joguinho, fliperama? Aí tinha depois também para botar na televisão, né? Você tinha que passar de fases. Você passava a primeira fase, a segunda, a terceira, ela ia aumentando o nível de dificuldade a cada fase que você passava. Quando você chegava na quinta fase, que era a mais difícil, você tinha que voltar todas as fases lá atrás. Tá pedindo silêncio aí, ó. Você tinha que voltar todas as fases lá atrás. Só aquela fase inicial que era difícil, você já passava rápido. No início ela era difícil, a segunda era mais difícil, a terceira, a quarta. Na quarta que você tinha dificuldade errada, você tinha que voltar aqui atrás. Só que essa aqui, você já tinha habilidade, passava ela rápido, e na quarta você conseguia. A vida é assim. Dificuldades são fases de treinamento. Agora ouça com bastante atenção. Não existe sucesso na vida sem preparo e muita experiência. Esse negócio de querer vencer sem sofrer, ter sucesso sem ralar, melhorar o que queremos sem dor e sem desconforto, isso é só para quem é herdeiro de milionário. Herdeiro tem tudo sem precisar fazer nada. Se não é herdeiro nem milionário, para o cidadão comum isso é pura fantasia. As pessoas querem emagrecer e abrem a internet, tem um cara lá vendendo um produto imaginário. Ela quer emagrecer tomando aquilo ali rápido. As pessoas querem obter um bom físico, olhando na internet o cara com bíceps moldado em testosterona. Amados, tudo na vida, isso cabe para tudo na vida. Não existe sucesso sem preparo e muita experiência. E como eu disse domingo passado, eu quero dar um spoiler, como eu dei um spoiler, eu quero falar de uma história de um homem, Golias, Davi e Golias. Eu acredito que você nunca ouviu com esta profundidade. Você já ouviu que Davi matou Golias, foi lá, pegou uma funda, botou uma pedra. Outros disseram que Deus pegou a pedra. Quando Davi, Deus foi lá com a mão, pum, na testa do Golias, um gigante enorme. Só que não é assim. Davi tinha preparo e experiência. Davi sabia o que ele estava fazendo. E se alguns querem ser criteriosamente religiosos, Deus jamais enviaria alguém para lutar com gigantes se ele não tivesse preparo. Porque a guerra não era espiritual, a guerra era terrena. Se a guerra fosse no âmbito de Deus, Deus enviaria alguém para vencer ou a Rússia ou a Ucrânia. O reino de Deus não é daqui. Jesus disse perante a Pilatos, o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse esse, Deus enviaria 12 legiões de anjos e eles combateriam contra vocês. Logo, o meu reino não é esse. São coisas terrenas. Ora, e como que Davi venceu Golias? Porque Davi estava preparado para aquilo ali. Eu quero ler com os senhores, 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 4. Olha isso aqui. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo,
quase 3 metros e alguma coisa. Ele trazia na cabeça preste bastante atenção. Diz que ele trazia na cabeça um capacete de bronze. Ele vestia uma couraça de escama cujo peso era de 5.000 siclos, 57,5 quilos. Versículo de número 6. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros. Versículo 7. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. 8. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Segura. Na guerra, antigamente, havia 3 classes de guerreiros na batalha. Havia a cavalaria, outros guerreiros havia a infantaria e havia também a artilharia. Na infantaria se vestia igual esse homem. Este homem fazia parte da infantaria. O duelo pessoal, o combate ali era o homem. Já viu o filme Troia? O exército só guerreava com o outro depois do duelo pessoal. Então este era um duelista e que se vestia com roupas pesadas. A cavalaria, é claro, o homem vinha no cavalo com uma espada, a cavalaria vinha logo depois do duelista, e tinha a artilharia. Os artilheiros usavam arco e flecha e usava a funda. Os artilheiros não eram de combate físico, contato. Eles vinham de longe, atiravam a flecha, e quando acabava-se a flecha, eles usavam a funda. Esses homens eram treinados com a funda para não desperdiçar munição, que não era qualquer pedra que cabia ali. Então, este homem aqui desafiou os guerreiros do lado de lá. A pergunta que se faz aqui interessante é: por que Golias era gigante? Existe uma condição médica chamada acromegalia. Acromegalia é uma doença rara, causada pela produção excessiva do hormônio do crescimento. Este crescimento desordenado atinge o nervo que vai dar visão para o cérebro, suprimindo este nervo e causa falta de visão quando não tratado. Se os senhores verem muitos filmes de gigantes, o gigantismo é causado pela acromegalia. Se os senhores verem os filmes antigos, até esse mesmo filme, você vê que a maioria dos gigantes, eles são meios que cegos, eles não têm mobilidades, eles veem mais vultos do que propriamente a visão correta. Era por isso que Davi, o seu escudeiro, ia na frente para orientá-lo, quando na verdade o escudeiro tem que ir atrás. Ia na frente orientando e ele não conseguia ver direito. Ele diz: traga até a mim. Então, o gigantismo, quando não tratado, causa uma deficiência nos olhos. Bem, este homem, além de gigante, com uma deficiência nos olhos, e ainda carregava uma armadura muito pesada. Só a sua couraça aqui na frente, 5.000 ciclos, depois você faz a conta, dá 57 quilos e pouco no peito, mas ele ainda tinha caneleiras, ele ainda tinha escudo, ele ainda tinha lança e ele ainda tinha capacete. Quer dizer, com um homem gigante, com pouca visão, para ter uma mobilidade, complicado. Quem é que viu e assistiu tudo isso? 1 de Samuel, por favor, no capítulo, nós lemos o 24? É o versículo 24. 1 Samuel, capítulo 24, 17 e 24. O 24 é depois do 23. Ele acha, quer ver o que ele acha agora? Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente.
e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Que preste bastante atenção, porque eu quero usar essa ilustração para mostrar a você que dificuldades são fases de treinamento. Pois subiu para afrontar a Israel. Agora leia devagar. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de imposto em Israel. E por que ninguém foi? Por que esta oportunidade surge e ninguém foi? Sabe por quê? Porque ninguém estava preparado. Davi viu o que ninguém via. As pessoas viam o gigante. Davi via a fragilidade do gigante. Quando você está diante de um desafio, você vê ele maior do que a sua capacidade, quando na verdade você tem que ver a sua capacidade para vencer os desafios. A vida te preparou, é que você ignorou. A vida te treinou, mas é que você ignorou. Você, ao invés de olhar para a situação e crescer, você olhava para a dificuldade para reclamar. Ah, meu Deus, eu estou passando por isso. Ao invés de você falar, eu estou passando por isso, por que você não diz, eu estou sendo treinado para quando uma situação chegar eu ter habilidade para gerenciar o conflito? E então, diz que eles falaram, olha, meu irmão, isso aqui era oportunidade de ouro, de alguém mudar a vida. Mas o que ele estava vendo? Estava vendo um homem ali, a autossugestão. A quem o matar, o rei acumulará de grande riqueza, e ainda iria dar por mulher a filha. Eu não sei como é que era a filha, mas se é filha do rei, ia morar no palácio. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: e que farão aquele homem que ferir esses filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Davi disse: o que vai fazer o rei se alguém o matar? Aqui está o cerne do que eu quero falar para você. Aquela era a oportunidade de Davi mudar a sua vida. Quantos de nós perdemos a oportunidade de mudar de vida? Mudar de postura, ajeitar a nossa vida, gerenciar nossos conflitos, organizar a nossa casa. A oportunidade passa e a gente vê as situações maiores do que a nossa capacidade. Bem, diz o versículo de número 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Versículo de número 33, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Versículo de número 34, respondeu Davi a Saul, e aqui eu quero, frase por frase: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Segura. Dificuldades são fases de treinamentos. Apacentar ovelhas não é fácil, principalmente naquela época. O campo aberto, tinha ladrões, tinha raposas, inimigos que vinham, e Davi não usava arco e flecha, Davi usava uma que também a estratégia dos guerreiros, da artilharia, também usava. Então, quando vinha uma raposa, Davi funda. A vida estava preparando Davi, enquanto ele começava pequeno, cuidando de ovelhas. Não tinha significado nenhum para Saul.
Saul disse: você é moço, moço, mas experimentado na funda, moço, mas experimentado nas guerras e nas batalhas do dia a dia. E muitas das vezes nós passamos, por essa fase de treinamento. E ao invés de dizer, eu estou crescendo com essa dificuldade, reclamamos da dificuldade em que a vida se apresenta para evoluirmos. E quando vem o desafio, você vê o desafio maior do que você. Posso te fazer uma pergunta? Não precisa responder, responde com você mesmo. Quantas vezes você quis desistir e a vida te mostrou que você tinha capacidade de superar? Quantas vezes você poderia ter crescido mais do que você passou? Porque algumas pessoas passam pela dificuldade apanhando, outras passam crescendo, evoluindo, experimentando novos combates, até chegar o momento certo do agir de Deus e você falar: agora é a oportunidade que eu tenho de gerenciar a minha vida. Disse Davi, respondeu Davi a Saul teu servo: apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio quem? Um leão ou um urso e tornou um cordeiro do rebanho. Versículo de número 6. Eu saí após ele e o feri, o livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Meu Deus! O homem começou tomando conta de ovelhas, atira daqui, atira dali. De repente, veio um desafio maior. Veio quem? Um leão. Preste atenção no que eu vou perguntar. Quem é o inimigo mais difícil de combater? Um leão e um urso? Ou um gigante cheio de peso que mal consegue se locomover? Quem é o mais feroz a ser derrotado nessa história aqui? O leão e o urso. Experimenta um gigante de 3 metros só com um peitoral perseguir alguém, ele não consegue se locomover direito para o combate. E um leão se partir para cima de você, e um urso se partir para cima de você, quem é mais difícil? Leão. Então, quando ele viu o gigante, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu? Ele disse para Saul: eu matei. Claro que Davi com a funda, quando o leão veio lá embaixo, ele experimentado, quando ele veio com a funda, ele pum no leão, o leão caiu, ele tirava a faca e matava. Versículo de número 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O inimigo diante de Davi era menor do que o leão, era menor do que o urso. O desafio e o inimigo que você está vivendo hoje é menor do que aquilo que Deus permitiu você treinar no passado. Lá atrás você venceu, sem saber como, e hoje está querendo desistir, porque um incircunciso, um gigantezinho, alguém cheio de acromegalia, que não consegue ver direito, que não consegue se locomover direito, está dizendo aqui para você que você não vai conseguir, ou que você não vai chegar lá, ou que está tarde demais, ou que você é fraca demais. Foi isso que os irmãos disseram: saia daqui, quem é você? Vai cuidar da ovelha de papai, eu conheço a tua presunção. Davi disse: não, eu quero saber o que o rei vai fazer se alguém matar o gigante. Porque de graça eu não vou estragar a minha experiência do nada. De graça quem tem que ir é vocês. Eu fui experimentado, esperando o momento certo de eu agir e mudar a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus filhos e a vida do meu neto. E eu não vou deixar essa oportunidade passar despercebida. Mas eu quero saber o que o rei vai fazer. Quando ele chega diante do rei, ele é menosprezado. Se a outro vira as costas e diz: não, é mesmo, o rei tem razão. Diz o versículo de número 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras dos leões, da garra do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse a Saul: vai-te e o Senhor será contigo. Posso dizer uma coisa para vocês, eu não estava lá, mas eu tenho a plena convicção
gigante nem viu a pedra. A habilidade de Davi, ele sem poder se locomover, sem enxergar direito, ele nem viu a pedra. Davi tinha habilidade, Davi tinha estratégia, Davi era experimentado na funda. Já havia matado um leão, havia matado o urso, matou o gigante, e quem mais aparecesse para ele crescer e evoluir, ele seguiria matando, vencendo, porque Davi sabia o que estava fazendo e sabia também em quem ele tinha crido. É isso que falta em você. Para cima, com força e sem parar. Mas eu não tenho força. Força você tem. Você está encolhido. Você está vendo o gigante mais poderoso do que as suas habilidades. Porque não foi isso que fez o exército? Não, porque o gigante, e ele afrontando, e todo mundo, vem aqui! Davi, quando olhou aquele cara, falou, esse cara não enxerga direito. O escudeiro está indo na frente dele. Se ele enxergasse direito, o escudeiro estava atrás dando armas, porque ele que é o duelista. Esse cara não enxerga direito. Davi analisou, viu um homem cheio de armadura, falou, esse cara não consegue se locomover se ele não é tão rápido quanto o leão, não é tão rápido quanto o urso. Eu vou fazer o seguinte, se eu errar na primeira, que é muito difícil com a minha habilidade, eu tenho aqui mais 4 pedras, eu tenho aqui estratégias, eu tenho plano B, eu tenho uma saída, e não deu outra. Experimentado, capacitado, Davi venceu um dos seus maiores desafios, e depois ele teve que vencer o rei, vencer ele mesmo, seguir contra a sua carne, e pasmem, depois de vencer tudo isso, ele foi vencido pela sua carne. Nós não seremos, porque com a mente de Cristo temos experiência e já sabemos o mal que a nossa carne nos causou no passado. E daqui para frente, seguros, tranquilos e sem temor do mal.